Passar a palavra ao aniversariante do dia e presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou completando 80 anos de idade, no melhor momento da minha vida. Eu nunca me senti tão vivo e com tanta vontade de viver. E por isso que eu digo para todo mundo que eu espero viver até 120 anos. A partir de hoje falta só 40. Significa que eu já vivi o dobro daquilo que eu pretendo viver. Quando o presidente Trump publicou no seu portal a carta, ao Brasil, fazendo as taxações com base com os produtos brasileiros, muita gente entrou em crise achando que era o fim do mundo. O que nós dizíamos no governo? É preciso ter calma, porque as decisões que foram tomadas contra o Brasil são decisões infundadas, porque foram tomadas com informações erradas. E isso era o óbvio. Ou seja, todo mundo que leu aquela carta sabia que as informações que estavam lá sobre o Brasil estavam equivocadas. Por isso é que eu disse para o presidente Trump, no telefonema, que era preciso colocar gente que gostasse do Brasil para negociar. Eu sou um presidente de muita experiência. Parece que não, mas eu tenho muita experiência. E você só manda para negociar quem você quer que seja contra, se você é contra, ou você quer que vá negociar de verdade, se você quer o acordo. Se você é favorável ao acordo e coloca alguém com má vontade na mesa de negociação, não tem acordo. Por isso é que eu acredito no destino. Não teve encontro entre eu e o Trump na ONU, foi só 29 segundos que a química rolou entre nós. Depois telefonema de meia hora, em que discutimos todos os assuntos que eram pertinentes agora. E veja, ele andou 22 mil quilômetros. E eu andei 22 mil quilômetros. Ele num avião melhor que o meu. E eu, penei mais. E a gente veio se encontrar na Malásia. Veja o que é as coisas que tem que acontecer. O destino estava traçado. Era na Malásia que a gente tinha que se encontrar para que eu pudesse olhar nos olhos dele e dizer o que eu penso, ele olhar nos meus olhos e dizer o que ele pensa. E foi assim que eu tive, ontem na reunião, uma boa impressão de que logo, logo não haverá problema entre Estados Unidos e Brasil. E fiz questão de dizer ao presidente Trump que o fato de nós termos posições ideológicas diferentes não impede que dois chefes de Estados tratem a relação entre os Estados com muito respeito. Eu o respeito porque foi eleito presidente da República dos Estados Unidos pelo voto democrático do povo americano, e ele me respeita porque eu fui eleito pelo voto democrático do povo brasileiro. Isso colocado na mesa, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Eu fiz questão de dizer para ele aquilo que eu achava e entreguei por escrito. Entreguei por escrito para que as pessoas não se esqueçam. Às vezes as pessoas se esquecem. Então, eu entreguei por escrito aquilo que eu queria falar para ele. Fiz questão de dar uma cópia para ele daquilo que a gente estava reivindicando. Dizendo para ele que era inadmissível a punição de ministro da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo do 8 de janeiro, do golpe. Fiz questão de dizer para ele que eram infundadas as informações de que os Estados Unidos tinham déficit comercial com o Brasil. Nós provamos que teve um déficit, um superávit de 410 bilhões em 15 anos. Só o ano passado foram quase 22 bilhões de superávit para os Estados Unidos. E que nós não estamos reclamando. Ao invés da gente reclamar o déficit, a gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva, a nossa qualidade dos produtos e vender mais. É assim que a gente faz negócio. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente Trump. Eu vou dizer para vocês, Mauro, que é um negociador, o Márcio, que está aqui representando o Alckmin, e mais o Haddad, que vai participar das negociações. Vocês sabem que, se depender do Trump e de mim, vai ter acordo. É importante que, quando vocês sentarem na mesa, que alguém disser não às coisas que nós escrevemos, você tem que saber que não é nem da parte dele nem da minha parte. Porque nós estamos dispostos a fazer com que o Brasil e os Estados Unidos continuem com uma relação, como tem há 201 anos. Não são pouco tempo, são 2 séculos de reunião diplomática, muitas vezes vantajosas para os dois países, muitas vezes perigosa para o Brasil, como em 1964. Mas tudo isso a gente deixa de lado, porque o que interessa numa mesa de negociação é o futuro, é o que você vai negociar para frente. E ele sabe que nós queremos, primeiro, suspender a taxação e vamos negociar. Veja que engraçado, eu sou o único presidente do mundo que reconheço que o presidente de um país tem o direito de taxar os produtos dos outros países, quando esses produtos estiverem causando prejuízo à indústria nacional.
De vez em quando, o Márcio e o Alckmin chegam para mim, presidente, precisa taxar em 15%, não sei o quê, em 20%. Eu estou lá taxando. Então, eu acho que é um direito do presidente da República taxar quando vai causar prejuízo à sua indústria, ao seu desenvolvimento. O que não pode é acontecer o que aconteceu com o Brasil. Com base em informações equivocadas, tomaram uma decisão de taxar o Brasil em 50%. Ele sabe disso porque eu tive a oportunidade de dizer, agora não tem mais intermediário. Agora é o presidente Lula com o presidente Trump. Gostemos ou não gostemos um do outro, nós dois temos que assumir a responsabilidade como chefe de Estado e saber que as nossas ações têm que trazer benefício para os povos que nos elegeu. É assim que eu trato isso, é assim que eu estou otimista, saio daqui muito otimista. Possivelmente já tem uma reunião a semana que vem em Washington. Ele me disse que está com vontade de vir para o Brasil. Eu disse para ele que estou à disposição de ir a Nova York e a Washington quando quiser discutir, porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na vida foi negociação. E não foi no meu mandato presidencial. Foi muito antes do mandato, eu aprendi a fazer negociação. Aprendi a sobreviver negociando. E sei quando ceder e sei quando não ceder. E para que a reunião seja correta e justa, nós temos que começar no patamar zero. Vamos botar estaca zero e vamos saber o seguinte, aonde é que nós queremos chegar. E se houver essa disposição do presidente Trump, como ele disse, que tem toda a disposição de fazer um bom acordo com o Brasil, e eu disse para ele que o Brasil tem toda a intenção de fazer um bom acordo com os Estados Unidos, não haverá problema para nenhum setor da economia brasileira e não haverá problema para a relação entre as duas maiores democracias do Ocidente. A pessoa mais entusiasmada na reunião era o presidente Trump. Eu estou convencido de que em poucos dias nós teremos uma solução definitiva, entre Estados Unidos e Brasil, para que a vida siga boa e alegre, do jeito que dizia o Gonzaguinha na sua música. O presidente Trump diz que gosta do ex-presidente e lamenta o que vem acontecendo com ele, mas no quadro geral a impressão é que ele já não está tão disposto a defender Bolsonaro como parecia lá atrás, quando da aplicação do tarifaço. Qual a sua leitura sobre isso e o que o senhor diz sobre a atuação do clã Bolsonaro nos atos que resultaram do tarifaço e nessa crise principal em 200 anos de relações diplomáticas? Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, isso não está em questão, isso não está em discussão. E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, que o Bolsonaro era nada praticamente.